Oi, pessoal, todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos ensinar as fórmulas da circunferência. Vamos lá. A circunferência tem duas fórmulas que são extremamente importantes, tá certo? A primeira delas é a seguinte. Quando eu tenho uma circunferência, imagina que essa parte de fora aqui seja um barbante flexível. Aí eu corto ela, estico e esse comprimento dessa linha, tá certo? O comprimento da circunferência, eu vou chamar de C. E esse comprimento da circunferência, a fórmula para se calcular ele é 2 vezes π vezes o raio da circunferência. É 2 vezes π vezes o raio R. O raio é a distância do centro até a circunferência, tá certo? Então, essa daqui é a fórmula do comprimento da circunferência. É o comprimento dessa linha aqui, ó, do lado de fora, tá certo? Olha só que interessante. A circunferência é uma linha fininha. A rigor, ela tem área zero. A parte interna da circunferência é chamada de disco. Então, quem tem área é o disco, que é a parte de dentro da circunferência. Mas, a rigor, como a circunferência é só a linha do lado de fora, ela teria área zero. Mas criou-se um vício de linguagem dentro da matemática de chamar a parte interna da circunferência, ao invés de chamar de área do disco, a gente chama de área da circunferência. Então, entendam, a rigor, a circunferência sempre tem área zero. A parte de dentro não é chamada de circunferência, é chamada de disco. Então, mas toda vez que o pessoal dá uma fórmula, fala, olha, eu quero saber a área da circunferência, é a área do disco. Então, criou-se um vício de linguagem dentro da matemática. Então, a fórmula, a gente fala, é a fórmula da área da circunferência, tá certo? Na verdade, é a fórmula da área do disco, que é a parte interna da circunferência. Então, a área da circunferência é a mesma coisa que a área do disco, tá certo? Então, toda vez que falar em área de circunferência, calcule a área do disco. E a fórmula da área do disco, que agora virou área da circunferência por causa de vícios de linguagem, né? É a área tem essa fórmula aqui, olha, π vezes o raio R ao quadrado. Essa daqui é a fórmula da área da circunferência. Esse número π, ele é um número constante que tem infinitas casas decimais. 3,14, 15, 9, 2, 6, etc, etc, etc. Ele tem infinitas casas decimais. Na prática, nós temos duas aproximações que são as mais usadas. Então, eles costumam aproximar o π por 3,14 e eles costumam aproximar o π por 3. Inclusive, em Enem e vestibulares, para poder facilitar as contas mesmo, o pessoal tem usado muito essa aproximação do π como sendo o número 3, tá certo? E nos cursos de engenharia, onde às vezes o pessoal exige uma precisão maior, eles usam o π 3,14. Essas daqui são as duas mais usadas na prática, tá certo? E em concursos públicos e Enem, normalmente eles usam a aproximação do π pelo número 3, tá certo? Então, como as minhas aulas, né?
elas estão preparando vocês mais para Enem e para concurso público, então eu sempre vou fazer a aproximação do π por 3, que é o que eu tenho visto aí nessas provas de Enem e de vestibulares, tá certo? Então, dada essa circunferência, vamos ler o enunciado do exemplo 1, né? Calcular o comprimento dessa circunferência e calcular a sua área, tá certo? Então, vamos lá. O comprimento a gente chama de C, é o comprimento dessa linha de fora. Como é que é a fórmula para calcular o C? Acabei de escrever aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio R. 2 vezes o π vezes o raio R. Então, vai ser 2. O π, o exercício está pedindo para assumir que o π é 3. E o raio R da circunferência foi dado aqui no problema que vale 10. Então, esse comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 10, 60. É um comprimento, é uma distância, então é metro, centímetro, quilômetro, tá certo? Como o raio está em metros, esse comprimento também está em metros. Então, o comprimento dessa linha aqui de fora é 60 metros. E agora, vamos calcular a área da circunferência, que é a área dessa parte de dentro aqui, que é a área do disco, né? E a fórmula da área é π vezes o raio R ao quadrado. O exercício pediu para assumir que o π é 3. O raio R vale 10, né? Cuidado quando for fazer contas. Quando você tem um produto e uma potência, você tem que fazer a potência primeiro. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3 é 300. Como o meu raio está com metros, a área estará em metros quadrados. E com isso a gente termina esse exemplo 1. Resumindo, na circunferência, duas fórmulas importantes. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, e a área é π vezes o raio R ao quadrado. O π é um número que tem infinitas casas decimais, mas para casos práticos, né, eles costumam aproximar o π por 3,14 ou o π por 3. Em concursos públicos e Enem, normalmente eles estão usando essa segunda aproximação para facilitar as contas para os alunos, tá certo? E com isso, a gente termina a teoria inicial, né, de circunferência. Espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!